tudo bem? Hoje é dia 15 de março, domingo, vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição, vamos nos aprofundar sobre a profecia da Pérsia e da Grécia, né? Já convido você aí a abrir a sua Bíblia em Daniel 11, que é o nosso primeiro texto bíblico. Eu sei que você já viu, mas eu te convido aí a revisar com a gente. No verso 2 diz, né? Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia. Depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então, depois que vem Ciro, né? Nós temos aí 3 reis que aparecem no Império Medo-Persa, que é Cambises II, Falsismerdes e Dario. Os 3 estão aí. E aí aqui vem falando de um 4º que seria rico, né? E teria grande poder. E você vê surgindo Xerxes, que também é conhecido como rei Assuero, como a gente pode ver no livro de Esther, né? Ele estava com um reino bem estabelecido, era muito rico, famoso, e tudo estava correndo de acordo com a profecia. Mas seguindo aqui no verso 3 diz: então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido o seu império, se desfará e será repartido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes e o império não será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue aos outros. E aí você pode ter ficado meio confuso, né? Peraí, falou do 4º rei, mas aí depois viria um outro rei que seria guerreiro, e aí não teria descendente, e o reino dele seria repartido. Que rei é esse guerreiro? E aí eu te convido a voltar comigo um pouquinho, que a gente já estudou sobre esse texto, mas é voltar em Daniel 8 comigo, sobre a visão do carneiro e do bode. Vamos lá, relembrando, Daniel viu um carneiro e ele tinha 2 chifres e nenhum animal podia com ele, porque ele destruía todos, ele estava conquistando tudo. Até que de repente apareceu um bode que tinha um único chifre. E vendo isso, o carneiro foi em direção a ele. O bode foi em direção ao carneiro que Daniel tinha visto, e os 2 começaram a brigar ferozmente, mas o bode venceu e não tinha quem pudesse livrar o carneiro, né? E aí você fica... ainda tem um trechinho aqui muito importante. O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. E aí você pode falar, ok, você leu aí sobre o bode, o carneiro, tudo bem, mas o que isso tem a ver lá, né? Como é que você pode pensar que tá falando da Medo-Pérsia e daí, já vou dando uma pequena dica, né, da Grécia, como é que você pode dizer isso? E aí no próprio capítulo 8, você vê no verso 20, dizendo o seguinte: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão na nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. Né? Olha aí, então a gente consegue agora fazer um deparo com os textos, lembrando, o estudo da Bíblia é sempre um pouco aqui, um pouco ali, para você compreender. Então, voltando lá para o nosso capítulo 11, agora fica mais claro que o bode, sendo a Grécia o chifre maior, o primeiro rei, depois ele cairia e viria 4 reis que não seriam tão grandes quanto aquele primeiro rei. Né? E é interessante ele falar dos 4 ventos, né, da Terra. É que se você observar no mapa que eu vou deixar aqui, você vai ver que a distribuição dos reinos parece, né, formar aí os 4 ventos da Terra, né? Eles realmente dividiram os 4 reinos de uma forma que a gente pudesse ver esse desenho. E você vê novamente a profecia se cumprindo, né? Um fato aqui
sobre Alexandre, né, que fala que não teria descendente, aí seria distribuído, né, o reino dele, é que Alexandre, ele foi grandioso, né, Alexandre o Grande, mas ele morreu muito cedo, ele morreu aos 32 anos, então ele não teve um herdeiro. E aí o reino foi dividido entre os seus 4 generais, que são esses aqui que apareceu no mapa, né, Seleuco, Ptolomeu, até eu me embolo com os nomes, desculpa. Deixa eu pegar a cola aqui. Lisímaco e Cassandro. Você vê que esses 4 surgem, mas eles não foram tão grandes quanto foi Alexandre o Grande. E a gente vai ver ainda desenrolar porque a gente tá aí, né? Ainda falta algumas figuras a aparecer. A gente já falou um pouquinho em outros capítulos, quando a gente falou sobre os animais, né? Sobre outras visões de Daniel, mas sobre a Pérsia e a Grécia. Essa é a parte da profecia que cabia a elas. Agora você pode estar se perguntando por que eu tenho que estudar todos esses nomes. É muita data, reino, meu Deus, isso é confuso, né? É importante estudar. Não que você precise gravar tudo, tá? Você viu que eu mesma tenho dificuldade com os nomes, eu confesso. Eu tenho sempre que estar aqui com a minha colinha, mas é muito interessante estudar e perceber que a profecia ela vem se cumprindo com o tempo, já vem se cumprindo desde a época da Bíblia, não é uma coisa que seria pós-Bíblia para acontecer, não, ela está ali. Isso dá credibilidade ainda maior para a gente continuar confiando que o restante da profecia também vai se cumprir, que Jesus vai voltar, porque ele é a conclusão da profecia, né? Então, se tudo fez e falta só a volta dele, por que ela não aconteceria? Não faz sentido o resto acontecer e o fechamento não acontecer. Então, isso aumenta a nossa fé, dá mais credibilidade para as profecias. Não que Deus precise disso, tá? Mas é importante até para a gente construir a nossa base racional. E Deus preza por isso, Ele gosta que a gente entenda o que a gente está acreditando, né? Lembrando da fé racional. E também porque a gente percebe que Deus, ele é o Senhor da história, né? As coisas acontecem pra gente que vive um momento, parece até que é só mais uma coisa corriqueira, né? Talvez muitos daquela época não estivessem prestando atenção sobre os acontecimentos, mas tudo tem um motivo, a gente está no meio de um grande conflito, a gente está nesse palco aí desse conflito e tudo acontece por um motivo, mas a gente tem que saber que Deus, ele é o Senhor da história, ele sabe de tudo que está acontecendo, é ele que permite as coisas, ele que põe os reis, ele que tira os reis, né? A gente tem visto isso aí ao longo dos capítulos de Daniel. Meu Deus, eu já extrapolei aqui os meus minutos, esse foi o estudo de hoje, é muito conteúdo, espero ter passado da maneira mais clara possível para vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar comentário, de interagir com a gente, tá bom? E amanhã tem mais vídeo, até a próxima!